Seja bem-vindo ao programa Comitiva Empreendedora. Eu sou Marici Alves e você ficará comigo e com o Ronaldo Stabile nessa meia hora de bate-papo. E hoje nós estamos iniciando um novo formato de programa que irá ao ar toda sexta-feira às 18 horas pelo canal Indicom Mais e pela fanpage da Comitiva Empreendedora. O tema da nossa entrevista de hoje é a relação médico-paciente na visão jurídica. E o nosso entrevistado é o Rodrigo Mendes Delgado. Ele que é advogado, escritor, palestrante, parecerista, especialista em ciências criminais pela UNAMA, Universidade do Amazonas, ex-presidente da Comissão de Ética e Disciplina da 68ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, seção de São Paulo por 2 triênios consecutivos. Ele é membro, relator do 21º Tribunal de Ética e Disciplina da OAB São Paulo pelo 3º triênio consecutivo, 2019-2021. E autor dos livros O Valor do Dano Moral, Como Chegar Até Ele, 2011, Lei de Drogas, comentada artigo por artigo, Porte e Tráfico, de 2015, e Soluções Práticas de Direito Civil, comentadas, Casos Concretos, de 2013, em coautoria com Heloísa Beth Macedo Delgado. E se você gostar do nosso conteúdo, inscreva-se no canal, curta, compartilhe, comente, o seu comentário é muito importante pra gente. E também acione o sininho, assim você não perde nenhum dos nossos conteúdos. Mas antes de iniciarmos a entrevista, a gente tem um recadinho para vocês. Apoio AS Computadores, BR Marcas e Patentes, CIE Centro de Integração Empresa-Escola, Espaço Amadeu Escritório Virtual, IAV Instituto Alto Valor, Ibis Styles Birigui, Live Fotografia Corporativa, Note Comunicação Inteligente, Sacrato Kif Perfumes e Aromatizadores, Top Colors Birô Criativo. Quero convidar você, empreendedor e empresário da região Noroeste Paulista, dia 24 de setembro no Speed Park em Birigui, um evento inovador. Serão 10 horas de evento, muito network, oportunidades de negócio, 4 palestras, 4 rodadas de negócio, tudo incluído, café da manhã, almoço e todo o evento. Participe também dia 24 de setembro no Speed Park. Faça a sua inscrição. E dando início à nossa entrevista, Rodrigo, o que é direito médico? Primeiramente, olá Marici, Ronaldo, todos os ouvintes e os membros da Comitiva Empreendedora. Houve um tempo, Marici, em que a medicina era exercida pelos sacerdotes, os religiosos. Então não havia uma regulamentação. Com o passar do tempo, percebeu-se que, como a medicina é uma ciência humana, ela necessitava da devida regulamentação. Então, hoje, o que é o direito médico? É o ramo do direito que disciplina e regulamenta essa relação médico-paciente, dizendo quais são os direitos e deveres de ambas as partes que se envolvem nessa relação. Dando sequência, Rodrigo, qual o ponto central do direito médico e o que lhe dá fundamento? O ponto central, Ronaldo, é o erro médico. O que é isso? É a má qualidade na prestação dos serviços. Por que houve essa necessidade da regulamentação do ramo do direito médico? Na última década, aumentou em 1.600% o número de ações judiciais. No Brasil, hoje, pelo menos 7% dos médicos respondem a processos judiciais e aumentou também na última década em 302% as reclamações nos conselhos regionais de medicina sobre essas infrações ético-disciplinares. Então, qual que é o grande cerne do direito médico? É o erro médico, ou seja, prevenir a mala praxis médica, ou seja, a má prática da medicina. Que existe. A gente pode fazer um gancho aí com
esse aumento no número desses registros e desses processos relacionados a os programas que o governo trouxe nos últimos anos com médicos cubanos, algo desse tipo? Pelo que eu tenho visto, Ronaldo, os pacientes brasileiros, eles têm enaltecido muitas vezes a qualidade dessa prestação de serviço. Por quê? Como os médicos cubanos vêm numa situação de extrema necessidade, eles primam por um atendimento de altíssima qualidade. O que acontece? O governo ele tem que volver os olhos do ponto de vista macro e microeconômico para que ele possa preservar a demanda que ele tem já dentro do próprio país. As universidades de medicina, bem como das demais profissões, têm aumentado exponencialmente. Então, nós temos que preservar os nossos profissionais e o nosso mercado, mas o que nós temos visto é que não há essa relação. Eles têm dado ao paciente, notadamente no SUS, uma qualidade de atendimento, às vezes, superior aos médicos brasileiros. Rodrigo, e qual que é a natureza jurídica da relação médico-paciente? Maricia, o primeiro ponto que as pessoas têm que ter em mente é que é uma relação contratual. O que significa isso? Enquanto uma parte tem direito a algo, a outra tem um dever a ser cumprido. O que é essa relação contratual? O médico está obrigado a prestar o melhor serviço possível e o paciente a receber os tratamentos necessários para a manutenção da sua saúde ou para obter a cura num quadro de doença. Ao mesmo tempo, o médico também tem direitos e o paciente deveres. Os deveres do paciente, por exemplo, é respeitar o médico, atender todas as prescrições, atender a todos os pontos da terapêutica prescrita e o médico o direito de ser tratado com respeito, com dignidade, a não prestar serviços gratuitamente, a emitir pareceres, a não prestar serviço mesmo a órgãos públicos que não tenha os regramentos que o próprio Conselho Federal de Medicina e os conselhos regionais de medicina estabelecem. Então, ele também tem direitos em relação ao exercício da própria profissão. Fala sobre essa questão, não prestar serviços gratuitamente. O profissional ele tem o direito de ser condignamente remunerado pelo trabalho que presta. O médico ele não está obrigado a atender um paciente de maneira gratuita, salvo emergências onde a vida do paciente esteja em risco. Eu vou citar um exemplo. Um hospital ou uma clínica médica privada que cobra pelos seus serviços. Se eu chegar lá num estado de risco de morte, eles são obrigados por lei a me prestar os devidos atendimentos para preservar a minha vida, ainda que eu não tenha condições. Depois, é óbvio, eles podem me cobrar isso judicialmente, mas naquele momento são obrigados a me atender. Muito bom. Interessante essa informação. E quais são os requisitos para a comprovação da responsabilidade do médico? Ainda quanto à relação médico-paciente, é importante o seguinte: o médico ele tem uma obrigação de meio e não de resultado com o paciente. O que significa isso? O médico não tem como prometer para o paciente que ele vai salvar a vida dele ou que ele vai curá-lo da patologia que ele está tratando. Ele é obrigado, por lei, a envidar todos os esforços dentro das atuais pesquisas médicas, do atual conhecimento médico, a prestar ao paciente o melhor, mas não há uma obrigação de atingir aquele resultado. Exceção feita às cirurgias plásticas estéticas. A cirurgia plástica ela visa reparar um mal ou um defeito congênito adquirido e as cirurgias estéticas a dar beleza às pessoas. O que acontece? Nas reparadoras, nós ainda estamos diante de uma obrigação de meio. Eu não tenho como garantir o resultado, mas a partir do momento em que o procedimento é estético, obrigatoriamente o médico terá que atingir aquilo que ele prometeu para o paciente. Muito embora o Conselho Regional de Medicina, através da Resolução 1621 de 2001, tenha dito que é uma obrigação de meio e não de resultado, o Superior Tribunal de Justiça já manifestou entendimento de que essa obrigação, esse resultado, a boa estética, ela tem que ser atingida. Principalmente quando nós vemos aquelas propagandas ou aqueles consórcios onde a pessoa paga para ter
o objeto do desejo. E o que acontece? No século XXI, há um culto ao corpo perfeito. Mas o corpo perfeito, ou aquele corpo hollywoodiano, ele depende de inúmeros fatores que muitas vezes a pessoa não congrega, que são aspectos fisiológicos, anatômicos, congênitos, genéticos, que por mais, como se eu for na academia, por mais que eu malhe, dependendo do meu biotipo, eu não vou ficar igual ao Arnold Schwarzenegger. Então ninguém pode me prometer isso. Mas a partir do momento em que uma clínica de estética, de cirurgia plástica promete um resultado, ela tem que obrigatoriamente atender e dar ao paciente aquele resultado. Outro ponto, antigamente não se permitia consórcio para cirurgia plástica, mas recentemente o Conselho Federal de Medicina acabou se dobrando a essa realidade do mercado, desde que as clínicas e os profissionais atendam à lei de consórcio, que é a Lei 11.795 de 2008. Então, atendendo à lei dos consórcios, também é possível se fazer um consórcio para a cirurgia plástica. Abrangendo uma parcela da população muito maior, né? Muito maior, que não tem como desembolsar à vista o pagamento de certos procedimentos. Entrando já nos fins mercadológicos, acho que é uma ferramenta, com certeza, é o mercado. É o mercado que existe aí, é uma maneira de financiar. Dentro dessa visão da economia liberal, o mercado ele se autorregula. Desde que você atenda às normas técnicas e científicas, acaba não tendo problema nenhum. Até porque todos têm o direito de ter acesso àquilo que se é veiculado ou exposto no mercado. Então nós temos que criar meios para que as pessoas não se frustrem na busca pela sua necessidade, até mesmo estética. Bacana. Voltando na nossa pergunta, né, quais são os requisitos para a comprovação da responsabilidade do médico? São 4 requisitos fundamentais. Primeiro, o dano. Se você não tem dano, não há que se falar em responsabilidade. O outro é a ação ou omissão do médico. Tem que ter havido uma ação positiva ou uma omissão, que é uma ação negativa, um não fazer. Depois é o nexo de causalidade, ou seja, a relação entre a ação ou omissão do médico e o dano. E o quarto requisito é a culpa. O médico tem que ter agido com negligência, imprudência, imperícia ou, o que é muito mais raro, dolosamente, que é querendo provocar o dano ao paciente. Atendidos esses 4 requisitos, nós estamos diante da configuração da responsabilidade de qualquer profissional. Outros países adotaram a teoria do risco profissional. Então, você não precisa provar o elemento subjetivo, a intenção, a imperícia, a negligência ou a imprudência. Não. Ocorreu o risco, automaticamente há o dever de indenizar. No caso do médico, não. Tem que provar que ele, pelo menos, foi negligente, imperito ou imprudente no momento de executar o ato médico. Como provar? Primeiro ponto. Se o paciente se sente lesado, ele tem que procurar uma segunda opinião de um profissional também na área médica, que vai avaliá-lo e dizer se houve uma má condução da terapêutica ou do diagnóstico ou do prognóstico que levou ele àquele dano. É fundamental uma avaliação pericial. Caso o paciente não tenha condições, entra-se com uma ação judicial visando que o próprio juiz nomeie um perito também da área médica para avaliar aquela pessoa e verificar se houve a ocorrência de dano. Sem dano, não há que se falar em responsabilização do médico. Vou citar um exemplo. A colocação de prótese mamária. Ainda que a pessoa que coloque ela não se sinta totalmente satisfeita, porque ficou 1 milímetro para baixo, 1 milímetro para cima, e o corpo dela não tem condições de se atingir aquela perfeição, essa mera insatisfação tem que ser devidamente avaliada, porque não havendo dano, não há que se falar em responsabilização. Tá joia. Bom, tá gostando da entrevista? Então daqui a pouquinho a gente está de volta, a gente vai fazer um breve intervalo. Fica ligado. Apoio. A
OS Computadores, BR Marcas e Patentes, CIE Centro de Integração Empresa-Escola, Espaço Amadeu Escritório Virtual, IAV Instituto Alto Valor, Ibis Styles Birigui, Live Fotografia Corporativa, Note Comunicação Inteligente, Sacrato Kiff Perfumes e Aromatizadores, Top Colors Birô Criativo. Quero convidar você, empreendedor e empresário da região Noroeste Paulista, dia 24 de setembro no Speed Park em Birigui, um evento inovador. Serão 10 horas de evento, muito network, oportunidades de negócio, 4 palestras, 4 rodadas de negócio, tudo incluído, café da manhã, almoço e todo o evento. Participe também dia 24 de setembro no Speed Park. Faça a sua inscrição. Estamos de volta! E se você gostar do nosso conteúdo, inscreva-se no canal, curta, compartilhe, comente, o seu comentário é muito importante pra gente. E também acione o sininho, assim você não perde nenhum dos nossos conteúdos. E o tema da entrevista de hoje é a relação médico-paciente na visão jurídica. Rodrigo, como que o médico pode evitar ser responsabilizado por erro médico? O grande conselho é documente tudo. Não só a ficha médica. Existe um documento muito importante que a gente vê que há médicos que não estão fazendo uso dele, que é o termo de consentimento informado. Todo tratamento pelo qual o paciente for submetido, procedimento cirúrgico, tratamento medicamentoso, é de fundamental importância que o médico elabore esse termo de consentimento informado, faça o paciente assinar, ou um familiar, quando ele for incapaz ou não tiver condições, e dê uma cópia para que o paciente leve para casa e depois não possa alegar futuramente que não foi devidamente esclarecido e pega um recibo de que você deu uma cópia do termo para que a pessoa pudesse analisar com calma em casa. Então, esses procedimentos profiláticos, esses procedimentos preventivos acabam ajudando o médico não ter inúmeras dores de cabeça no futuro. Inclusive, o próprio artigo 22 do Código de Ética Médica determina que é dever do médico informar o paciente sobre todos os tratamentos e procedimentos que ele vier a se submeter. Inclusive, vários outros profissionais de áreas distintas também podem ter esse tipo de procedimento para evitar dor de cabeça no futuro, né? Sem sombra de dúvida. Faça um contrato, especifique os serviços que serão prestados ou os produtos que serão vendidos e dê uma cópia para o seu cliente e um recibo dizendo que ele recebeu uma cópia na data tal e que ele está plenamente informado e conscientizado do que ele está comprando ou recebendo em termos de serviços. Dentro da administração, processos e procedimentos, né? Então tem tudo a ver. No mundo dos negócios falta muito isso, né? Sem sombra de dúvida. Tem que ter processos e procedimentos. O próprio artigo 3º da lei, antiga lei de introdução ao Código Civil, hoje lei de introdução às normas do direito brasileiro, diz o seguinte: ninguém se escusa de cumprir a lei alegando que não a conhece. Então, se eu não me isento de cumprir a lei alegando que eu não a conheço, se eu tenho um documento dizendo que eu estou conscientizado do que eu estou comprando ou recebendo, fica muito mais fácil da pessoa se precaver e se defender no futuro em caso de uma ação judicial. Isso aí, bom. E o que deve fazer o paciente quando for vítima de erro médico? A primeira providência é procurar um profissional, geralmente da advocacia, que é o mais indicado, relatar todos os fatos e levar a documentação médica. No momento posterior, o próprio advogado, quando ele conhece o ramo do direito médico, ele vai pedir que o paciente peça uma segunda ou até mesmo uma terceira opinião médica para ver se aquele resultado está dentro de uma normalidade da arte médica, se aquilo era esperado, era possível ou se de fato houve um procedimento, um agir humano com negligência, imprudência ou imperícia. Isso é o que ele deve fazer. Até porque
O direito é uma regra muito simples, você só consegue o que você pode provar. Se não é provável, não pode ser pleiteado. Sim. Rodrigo, e o paciente? Ele pode ou tem como evitar esse erro médico? Marici, Ou ele fica de mãos atadas? Nós somos humanos e todo ato humano é falho. Exato. O que ele deve fazer é pesquisar a reputação e a qualificação profissional do médico que está tratando dele, ou quando ele já vai precisar de uma determinada especialidade, ele faça uma busca nas redes sociais desse profissional para verificar se aquela pessoa que estão indicando realmente possui a especialidade que ela precisa. Nós temos visto, como a gente já citou aqui o caso das cirurgias plásticas, como algumas pessoas veem nessa especialidade uma mina de dinheiro. Há muitos profissionais que não possuem residência em cirurgia plástica, não possuem nenhuma especialização. Muitas vezes o médico ou a médica é só clínico geral e se aventura nessa seara da cirurgia plástica estética apenas visando ganhar dinheiro. Então, o que eu recomendo? Entre no site do Conselho Federal de Medicina, dos conselhos regionais, pesquise se aquela pessoa realmente é médica e se ela tem a especialização que ela diz ter, porque todas essas informações ela tem que prestar junto ao Conselho Federal e Regional de Medicina. É uma ótima dica, né? Inclusive, advogado, se for atrás, veja se ele está inscrito e se ele tem qualificação. Principalmente porque hoje nós estamos, igual você mesmo falou, num boom, né, de cirurgias plásticas. Então o pessoal vai lá, aquele médico faz mais barato, e vai, às vezes, muitas vezes nem pesquisa, né? É o barato que sai caro. Exato. E aí isso se estende a outras áreas, né? Todas as áreas. Há muitos estelionatários na praça, em todos os ramos. Pessoas que dizem saber aquilo que não sabem e acabam levando as pessoas a erro. Muitas vezes, quando as pessoas estão desesperadas, elas compram qualquer coisa. Infelizmente. Bom, e qual que é o grande objetivo de uma ação judicial para constatação do erro médico, Rodrigo? O grande objetivo é indenizar, compensar ou reparar. Indenização é o gênero, compensação e reparação é a espécie. Quando que eu compenso? Quando eu não consigo recolocar as coisas no estado anterior em que elas se encontravam antes do dano. Por exemplo, se eu me submeto a uma cirurgia plástica e perco uma mão, perco alguma parte do meu corpo, eu não consigo, através de outro procedimento, restabelecer aquilo que juridicamente nós chamamos de status quo, o estado anterior. Então eu tenho que apenas compensar. E como eu faço isso? Monetariamente. As pessoas falam, mas nós vamos colocar um preço à dor? É melhor a pessoa receber uma compensação do que nas eras priscas da humanidade buscar vingança. Então, civilizatoriamente, compensar monetariamente ou pecuniariamente foi a maneira que o ordenamento jurídico entendeu para evitar a vingança privada. Então, essa é a compensação. Pode acontecer danos morais, estéticos, materiais ou existenciais, que hoje é uma nova modalidade. E você repara quando dá para fazer as coisas voltarem ao estado anterior. Se uma cirurgia plástica é mal sucedida, é recomendado que o médico, após a cirurgia, submeta o paciente a uma nova, visando reparar aquele erro que porventura tenha acontecido. Caso o paciente não queira passar pelo mesmo médico, porque o liame de confiança foi quebrado, ele pode pedir que esse médico pague um outro profissional da confiança dele, para que esse outro profissional realize o procedimento reparatório. E caso o médico bata o pé e diga não houve erro médico, não vou repará-lo, aí ele tem que bater as portas do judiciário para que haja esse reconhecimento. Então, o grande objetivo da ação judicial é buscar para a vítima o restabelecimento dos direitos que lhe foram negados ou infringidos. Esse é o grande objetivo. Bom, Rodrigo, e para finalizar, você poderia deixar algumas dicas para a gente? Sem dúvida, Marici. Duas grandes dicas, uma para o médico e uma para o paciente. Para o médico, documente todos os atos da sua clínica com todos os seus pacientes.
todos os procedimentos cirúrgicos, todas as terapêuticas recomendadas, faça um termo de consentimento informado e peça para o seu paciente, até mesmo 1 ou 2 testemunhas assinarem, geralmente familiares. E para o paciente, haja sem desespero e busque sempre a pesquisa da qualificação profissional daquele médico ao qual você está se submetendo. Não confie demais apenas no ouvir dizer, mas vá atrás da informação, se certifique se aquele profissional que está lhe assistindo realmente é qualificado e vai lhe prestar um serviço de boa qualidade. Basicamente é isso. Muito bom. Muito obrigada, Rodrigo. Foi muito legal o seu conteúdo. Tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas. E o Ronaldo? É isso aí. Grato pela participação, Rodrigo, e eu acredito que a gente vai no futuro ter outros temas aí para estar abordando. A gente está à disposição e agradece a oportunidade. Gostou do nosso tema de hoje? Então deixe o seu comentário, curta a nossa página e ative lá o sininho para você não perder nenhum conteúdo. E até o próximo programa, se Deus quiser.